Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil. Hoje vamos resolver juntos a questão 5 da prova de 2015 de Engenharia Eletrônica, que é do assunto de dispositivos eletrônicos. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizado para o Corpo de Engenheiros da Marinha e curtir esse vídeo, para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar a sua aprovação. Bora lá então? Observe a figura a seguir. Considerando o circuito acima, onde VE é igual a 0 volts, letra A. Calcule o valor de IG de modo a obter VS1 igual a 0 volts. E letra B. Determine a polarização do circuito. Calcule a tensão em todos os nós e as correntes em todos os ramos. Dados. VT é igual a 0,7 volts, o K é igual a 5 mA por volt ao quadrado. Na verdade, esse valor aqui não é o K, isso aqui seria o beta, que é o nosso fator de ganho do transistor. O RE é 6 kΩ, RL igual a 4 kΩ, RS1 igual a 2,4 kΩ, RS2 igual a 50 ohms, CE igual a 0,2 microfarad e CS igual a 15 nanofarad. Onde VT é a tensão do limiar do transistor e K é o parâmetro de transcondutância. Na verdade, se tivermos só um pequeno problema aqui, não seria esse K o parâmetro de transcondutância, e sim o beta, que é o fator de ganho, como eu falei anteriormente. Fator de ganho. Por que houve esse probleminha aqui? Porque se esse K fosse o parâmetro de transcondutância, ele teria que ter dado a espessura do canal, certo? Tanto a comprimento quanto a largura do canal. E não foi fornecido aqui, tá, pessoal? Por isso que esse beta é o fator de ganho do transistor e não o fator de transcondutância, como ele menciona aí. Tirando isso, a gente agora vai iniciar o processo de resolução do problema. Ele diz aqui inicialmente, né, que o nosso VE é igual a zero. Essa fonte aqui é igual a zero. Vamos redesenhar o circuito aqui com essa fonte igual a zero, beleza? Então vamos lá, o circuito vai ficar da seguinte forma. Quando VE é igual a zero, eu vou ter aqui a fonte VDD igual a 5 volts. Eu vou ter aqui uma fonte de corrente IG, que ele chama de IG. Essa parte da esquerda toda, ela vai estar em aberto, né? Isso aqui eu já estou colocando o circuito aqui na sua polarização, certo? Como se fosse fazer como se fosse procurar a sua polarização, né? Tensão e corrente, tá certo? Continuando aqui, eu tenho esse resistor RE e tenho o meu VSS aqui igual a menos 5 volts. Esse resistor aqui RE é 6 kΩ, beleza? 6 kΩ. Agora a gente tem aqui o nosso MOSFET. Esse MOSFET aqui é um MOSFET tipo N, tá, pessoal? Justamente por causa do formato do desenho, né? Essa setinha daqui, ó, para fora indica que ele é um MOSFET tipo N, tá? Só a nível de informação. Aqui eu também tenho VSS igual a menos 5 volts. Esse resistor aqui, que é o nosso RS1, ele é 2,4 kΩ. 2,4 kΩ. Aqui é o nosso dreno, né? Embaixo é a nossa fonte, né? Vou dar até a cor aqui, o S, que é o source, que é a fonte, o D, que é o dreno, que é o drain, e o gate aqui, que é a porta, né?
E aí a gente tem aqui mais um resistor, juntamente com a fonte VDD aqui, 5 volts. Esse resistor aqui é o resistor RL, é 4 kΩ. E aí eu vou ter aqui também do outro lado vou ter esse resistor aqui com essa saída aqui. Esse resistor vale RS2 50 ohms. Beleza? Aqui eu tenho o meu VS1. Aqui eu tenho o meu VS2. Por que eu não coloquei os capacitores aqui? Como eu estou trabalhando com a polarização do circuito, né? Basicamente eu vou trabalhar com a polarização do circuito. Os capacitores eles ficam em aberto, né? Eles ficam em aberto e aí não deixam passar nada, né? Não passa corrente neles. Eles ficam em aberto aqui. Né? Para a fonte de polarização, né? No formato DC, eles ficam em aberto aqui. Ó. Tá ok? Então a gente tem basicamente esse circuito aqui. E aí na nossa letra A, ele está pedindo para calcular o valor de G. Ele quer saber o valor de G aqui, de modo a obter VS1 igual a 0. VS1 igual a 0 volt. Ou seja, esse carinha aqui vai ser igual a 0 volt. Beleza? Bom, para poder a gente achar esse G, pessoal, a gente vai precisar achar primeiro quem é o valor desse terminal aqui, que eu vou chamar de VG, tá? Que é a tensão no gate. Para poder achar essa tensão no gate aqui, pelos dados que me foram fornecidos, eu preciso conhecer qual é a região que o meu transistor está trabalhando. Nesse caso aqui, são duas possíveis. Ou é a região de saturação, ou é a região de triodo. Para a gente relembrar aqui, através de um gráfico, né? ID VDS. Isso para um transistor tipo N, tá? Vou até colocar aqui que ele é de tipo N. O gráfico que eu vou fazer é para tipo N, tá ok? Eu tenho esse gráfico aqui, ó. Tá? Tenho esse gráfico e num determinado instante eu vou ter aqui um VDS de saturação. Tá ok? E aqui, ó, em uma parte aqui, para um determinado valor, eu vou ter aqui uma região que eu vou chamar de região de corte, tá? É a região de corte. Tem a região de saturação, que é essa região daqui. Essa aqui é a região de saturação. Por isso que tem esse valor aqui, que é a tensão de saturação, VDS, que é justamente para dar o range, né, da região de saturação. E eu tenho essa região daqui. Que é a minha região de triodo. Seria o equivalente ao transistor bipolar, né? A região de amplificação, né? Região ativa. Beleza? Tenho essas três regiões aí. E aí o que é que eu preciso? Eu preciso saber
qual é a região que o meu transistor está operando aqui. Nesse caso, eu não vou trabalhar com a região de corte aqui, porque não faz sentido trabalhar com a região de corte com os valores que ele deu aqui. É outro tipo de aplicação, tá? A região de saturação, você pode trabalhar com o transistor nessa região, como um amplificador, como uma fonte de corrente. E a região de triodo, eu posso trabalhar ele como um circuito chaveado, né? Como uma chave, tá? E aí, vamos lá, né? Como é que eu faço para saber essa região? Bom, eu vou ter que supor aqui, tá, pessoal? Eu vou ter que supor qual é a região do meu transistor. E normalmente, quando a gente precisa supor, a gente supõe que ele está na região de saturação, tá? Então, supondo o MOSFET na saturação, supondo o MOSFET na saturação, o que é que eu sei que ocorre na saturação? Obrigatoriamente na saturação, o meu VGS ele tem que ser maior do que VT obrigatoriamente. Por quê? Porque com VGS maior que VT, eu consigo induzir o canal. Certo? Para quem não lembra, é o canal que liga o dreno, né, com a fonte. Eu consigo induzir um canal para que passe o que? A minha corrente elétrica, né? Minha corrente D, né? Vou até colocar aqui que é essa corrente daqui, ó, corrente D. Tá? Que é a mesma corrente que passa por IS. Ou seja, ID é igual a IS. Tá, ok? Aqui no gate, só para a nível de conhecimento, não passa corrente, tá? I é igual a zero. Ela tem uma alta impedância de entrada aqui no seu terminal gate. O MOSFET, no caso. Bom, voltando aqui, eu preciso ter que o meu VGS tem que ser maior do que o VT. E uma outra condição para poder compor a minha saturação é o que o meu VGD ele tem que ser menor ou igual a VT. Lembrando que esse VT aqui é a minha tensão de limiar. É a minha tensão de limiar. Beleza, pessoal? Então é isso que eu preciso fazer aqui, tá? É isso que eu preciso fazer. É aplicar essas condições para poder achar um intervalo, né, aqui de VG. E aí, a partir dos valores que ele deu aqui, na condição da letra A, eu consigo achar qual é o meu valor de VG aqui para esse problema, tá? Bom, então vamos lá, né? O primeiro ponto aqui para poder calcular, percebam que eu vou precisar achar a minha tensão VS, tá certo? Eu vou precisar calcular a minha tensão VS. O meu VD eu já tenho, porque meu VD ele vale 0 volt, que é a tensão de dreno aqui, que ele chama de VS1. Mas eu preciso achar o meu VS. Meu VS é essa tensão aqui, ó. VS. Tá ok? É essa tensão aqui. Como é que eu faço para calcular esse VS? Bom, vou apagar aqui para a gente começar essas contas. Bom, o meu VS eu posso fazer assim, ó. Aplicar a lei de Ohm aqui nesse resistor aqui. Aí eu vou ficar com o quê? Como a corrente vem de cima para baixo, vai ficar VS menos VSS é igual a RS1 vezes ID. O meu VS eu quero achar. O meu VSS é menos 5. Aí vai ficar esse menos daqui com o menos daqui. Então vai ficar mais 5 é igual a RS1, que é 2,4K, vezes o meu ID. Só que eu não tenho o meu ID. Como é que eu faço para achar esse meu ID? Aí eu vou aqui nesse resistor de cima e posso achar meu ID, né? Já que ele deu que a fonte de tensão no dreno é 0 volt, eu posso fazer a lei de Ohm nesse resistor. Então, eu tenho aqui
que VDD menos VS1 é igual a RL vezes ID. Meu VDD é 5, menos o meu VS1 é 0, meu RL é 4K, e meu ID é o que eu vou achar. Fazendo essas contas aqui, né, vai dar ID é igual a 5 dividido por 4, e aqui vai ficar 10 a menos 3, né, porque o 4K vai ficar 10 a terceira embaixo, quando eu subo fica 10 a menos 3. Isso aqui vai me dar uma corrente de dreno de 1,25 mA. Com essa corrente aqui, eu posso substituir aqui para achar o meu VS. E aí eu vou ter que o meu VS vai ser igual a 2,4K vezes 1,25 mili. Aí eu vou passar esse 5 aqui para o outro lado, né? Menos 5. Isso aqui vai dar igual a... Corto o K com mili. Isso aqui vai dar 3 menos 5. Que vai dar igual a menos 2 volts. É o valor do meu VS ali, que é a tensão da fonte. Beleza, pessoal? Menos 2 volts. Com esse valor de VS, agora eu vou jogar nas condições de saturação, né? Vou jogar nas condições de saturação. Então vamos lá, né? Primeira condição. Eu vou ter que VGS é maior do que VT. Aí vai ficar VG menos VS maior do que VT. Aí eu vou ficar passando o VS para o outro lado, né? Eu vou ficar com VG maior do que VT mais VS, né? Passei o VS, ficou positivo lá, né? Substituindo agora, eu vou ter que VG é maior do que o nosso VT. VT ele deu aqui no enunciado, vale 0,7 volts. 0,7 mais menos 2, que é o valor do nosso VS aí, né? Que a gente achou aqui, ó. Aí eu vou ter que VG precisa ser maior do que menos 1,3 volts. Esse aqui é o meu primeiro intervalo, beleza? Esse aqui é o meu primeiro intervalo. VG é maior do que menos 1,3 volts. Agora eu vou aplicar a segunda condição, tá? A primeira condição foi essa daqui, na saturação, né? Lembrando que eu estou aplicando a saturação. Eu escolhi a saturação primeiro. A primeira aqui eu já fiz, agora eu vou fazer a segunda. Apagar aqui para poder fazer. Bom, na segunda eu tenho que VGD tem que ser menor ou igual a VT. Certo? Nossa segunda opção aqui. Aí eu vou ter que VG menos VD tem que ser menor ou igual a VT. Isolando o VG, eu vou ter que VG é menor ou igual a VT mais VD. Meu VD é 0, né? Porque é exatamente essa tensão daqui. E aí eu vou ter que VG é menor ou igual a 0,7. Beleza? Então essa aí, no caso 0,7 volts, né? 0,7 volts. Com isso aqui, eu já tenho o meu intervalo
para poder fazer o meu teste, né? Qual vai ser meu intervalo? No caso, o intervalo de VG, né? Vai ser menos 1,3 volts é menor do que VG, que é menor ou igual a 0,7 volts. Tá aqui o meu intervalo de saturação, tá? Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou ter que achar o meu valor de VG que esteja compreendido dentro desse intervalo. Se tiver, então quer dizer que a nossa condição inicial está verdadeira, ou seja, a saturação, escolher a saturação como condição inicial foi verdadeira. Se eu estou escolhendo a saturação como uma situação verdadeira desde o início, agora eu preciso testar com valores práticos, né? Pelo que ele me disse aqui. Aí eu vou utilizar a minha equação de corrente de saturação, meu ID. E a gente precisa lembrar que o nosso ID é dessa forma aqui, ó. ID é igual a 1 meio de K' vezes ômega sobre L, que multiplica VGS menos VT ao quadrado. Tá certo? Aí, essa daqui é a nossa famosa corrente, expressão da corrente de saturação, tá? Meu ID. Só que qual é o detalhe, né? Ele não nos forneceu isso daqui, ó, e nem isso. Na verdade, o que eu tinha falado aqui no enunciado estava relacionado com esse K aqui, que é o parâmetro de transcondutância. Só que se eu fosse utilizar essa expressão aqui, ia ficar faltando o W e o L, que não foi fornecido para a gente, não teria como a gente usar aí a expressão. Então, quem é esse meu beta, né, que eu chamei aqui, que o correto aqui no enunciado era para ser o beta. Quem é esse meu beta aqui? O meu beta é exatamente essa expressão toda aqui, ó. O meu beta é exatamente essa expressão toda. Por isso, isso aqui vai ser igual a beta, que multiplica VGS menos VT ao quadrado. A partir disso, agora eu vou utilizar o valor de ID, que eu achei, né? Vou utilizar o valor de ID. E aqui eu vou ter dois possíveis valores, né? Porque a gente tem que a corrente ID se relaciona com VGS por um termo quadrático, né? É uma parábola, né? Se a gente for pegar o gráfico aqui, se a gente for pegar o gráfico, né, de ID com VGS, né, vai ser uma parábola, né? Só que vai ser em um determinado momento aqui, que no caso é na tensão de limiar, né? Vai ser uma parábola aqui. Está relacionado dessa forma. Beleza? Tranquilo. Então vamos lá. Vamos agora trabalhar com essa fórmula aqui, com essa equação, e verificar se os valores que eu for encontrar vai estar dentro desse intervalo, tá? Vou apagar aqui para a gente continuar. Bom, substituindo os valores aqui, na equação a gente vai ter o ID, que é 1,25 vezes 10 a menos 3, vai ser igual ao beta, que é 5 vezes 10 a menos 3, que multiplica o VGS. O VGS vai ser o VG menos o VS menos o VT ao quadrado, né? Posso cortar 10 a menos 3 com 10 a menos 3 aqui. 1,25 dividido por 5 vai dar 0,25. Então, 0,25 vai ser igual a VG. O nosso VS, a gente tinha calculado antes, é menos 2 volts, né? Mas com esse menos daqui, vai ficar mais, né? Então, vai ficar mais 2, menos 0,7 tudo isso ao quadrado. Isso aqui vai nos dar 0,25, que é igual a VG, 2 menos 0,7, 1,3. Então vai ficar mais 1,3 ao quadrado. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou elevar ambos os termos aqui, ó,
ao quadrado. Eu vou extrair a raiz quadrada. E aí o que é que vai acontecer? A raiz quadrada de 0,25 é igual a 0,5. Isso aqui vai dar igual a raiz quadrada de um número ao quadrado, né? No caso é esse número aqui, né? A raiz quadrada de um número ao quadrado vai ser o módulo dele. Se é o módulo, ele tem valor tanto positivo quanto negativo. Então isso aqui vai me dar mais ou menos VG mais 1,3. Beleza? Aí aqui o que é que eu tenho que fazer? Eu vou testar os dois valores aqui, né? O mais e o menos. Para VG positivo, eu vou ter 0,5 é igual a VG mais 1,3. Então, o meu VG vai ser igual a menos 0,8 volts. Guarda esse valor aqui. Agora eu vou testar o negativo. 0,5 é igual a menos VG mais 1,3. Isso aqui vai me dar 0,5, que é igual a menos VG menos 1,3, passando VG para o outro lado, menos VG para o outro lado, né? Eu vou ter que VG vai ser igual a menos 1,8 volts. Tá aí, achei dois valores para VG nessa equação aí. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou analisar na minha inequação de saturação, né, meu intervalo de VG, para ver quem é que se encaixa aqui. Se nenhum dos dois encaixarem, é porque o MOSFET ele não está na saturação, tá? Se pelo menos um encaixar, então significa que o MOSFET está na saturação. Se eu parar para observar aqui, eu vejo que VG igual a menos 1,8, o meu VG igual a menos 1,8, ele vai ser o quê? Menor do que menos 1,3, né? Deixa eu desenhar aqui para vocês, ó. Eu tenho aqui menos 1,3, o intervalo está para cá, né? O intervalo está para cá, até 0,7 volts. Fechado, né? O menos 1,8 está aqui, ó. Menos 1,8. Ele está fora desse intervalo, porque na minha saturação, de acordo com os dados que ele me deu, eu preciso de um valor que esteja dentro desse intervalo aqui. Como o menos 1,8 não faz parte, mas o meu menos 0,8 faz parte, então quer dizer que o meu valor de VG, que coincide com o intervalo aqui, nesse caso é menos 0,8, ou seja, o meu MOSFET está na saturação. Então quer dizer que a hipótese que a gente tratou o dispositivo no início está correta. Se não tivesse, a gente testaria a região de triodo. Como não precisa, então a gente já tem um valor de VG. Conseguimos achar o valor de VG aqui, é menos 0,8. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir aqui e vai achar o valor aí dessa corrente G. Tá ok? Se vocês perceberem, a corrente G ela vai passar todinha para cá, para esse resistor. Ela não vai para o gate, também não vai para a esquerda porque o circuito está aberto. Vou apagar aqui, a gente vai terminar agora e vai achar o IG que o item A está perguntando. Então, aplicando a lei de Ohm aqui nesse resistor, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que VG menos VSS é igual a RE vezes IG. Nosso VG a gente achou é menos 0,8, menos o nosso VSS é menos 5, igual a R que é 6K vezes o IG. Fazendo essas contas aí, a gente vai ter que menos 0,8 com mais 5, no caso, isso aqui vai dar 4,2 positivo.
é igual a 6K vezes IG. Dividindo, eu tenho que IG vai ser igual a 4,2 sobre 6, e aqui vai ficar 10 a menos 3, né? O K está no denominador. Fazendo essas contas aí, a gente vai ter que o nosso IG vai ser igual a 0,7 miliampere. E essa aqui é a nossa resposta do item A, que ele está perguntando aí. Beleza, pessoal? Então, a gente teve essa trabalheira toda, né, para poder achar exatamente o valor de corrente. Vocês podem demorar mais se por acaso supor uma hipótese de que o transistor ele não está em uma determinada região de operação. Ou triodo, nesse caso, ou saturação. Se começasse pela região de triodo, provavelmente teria problemas e teria que refazer utilizando a saturação, a condição da saturação, tá? Beleza, o item A já foi. Vamos agora aqui para o item B. Bom, no item B aqui, ele está pedindo para determinar a polarização do circuito, né? Calcular a tensão em todos os nós e a corrente em todos os ramos. Essa aqui é bem mais rápida, tá, pessoal? Eu vou começar aqui com as tensões nos nós. Vamos colocar aqui, ele está pedindo os valores, né? Determinar a polarização é determinar os valores dessas tensões. Então a gente vai ter aqui, ó, já de cara, VG igual a menos 0,8, que a gente tinha achado anteriormente. A gente vai ter o nosso VD, que é o nosso VS1, que é 0 volt. Vai ter o nosso VS, que é igual a menos 2 volts. Beleza? Foi o que eu fiz. Eu achei essa tensão desse nó aqui, essa tensão desse nó aqui, essa tensão desse nó já foi dada. E agora o que está faltando é achar o nosso VS2. Como é que eu vou achar esse VS2 aqui? O nosso VS2 aqui, se vocês perceberem, né? Olhando aqui para o circuito, a corrente ela vai passar nesse sentido aqui, ó. A corrente vai passar nesse sentido aqui, tá certo? Para chegar no outro lado, ela vai passar por esse sentido aqui, por esses ramos aqui. E aí, ó, ela não passa por aqui porque está aberto. Como é que fica, no caso, o valor dessa corrente aqui? Se vocês me permitem redesenhar isso aqui, seria isso aqui, ó, para facilitar a nossa visualização. Seria isso aqui. Eu tenho um resistor aqui de 2,4 kΩ. Eu tenho aqui a tensão VSS igual a menos 5 volts. E aqui eu tenho 50 ohms aqui. E o meu VS2. Tá certo? Seria isso, basicamente. Aí está a corrente passando aqui, ó. Que é a nossa corrente ID, que é igual a nossa corrente S, né? Como eu tinha mencionado aqui, ó. Aí como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Vai ficar VSS menos VS2 é igual a RS2 vezes IS. O nosso VSS é menos 5. VS2 é o que a gente vai achar. RS2 é 50 ohms. E o IS, que é igual ao ID, que a gente tem achado, é 1,25 vezes 10 a menos 3. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar isso daqui e passar para o outro lado. Pegar isso aqui e passar para o outro lado. Aí a gente vai ter que VS2 vai ser igual a menos 5 menos, fazendo essa operação aqui de 50 vezes 1,25, a gente vai ter menos 5 menos 62,5 vezes 10 a menos 3.
E aí a gente vai ter um valor de VS2 aproximadamente igual a menos 5,1 volts. Tá aqui a nossa tensão que estava faltando, né? Já temos todas as tensões de nós aqui que ele estava querendo. Menos 0,8, 0 volt, menos 2 volts e menos 5,1 volts. Não temos mais nenhum nó aqui para poder calcular a corrente. Ou melhor, calcular a tensão. Beleza? É isso. Agora a gente vai achar o quê? A gente vai achar a corrente nos ramos, né? Apagar aqui para a gente achar as correntes nos ramos agora. Bom, a corrente aqui em IRE vai ser igual à corrente IG, que a gente tinha achado, né? Que é igual a 0,7 mA. Beleza? A corrente aqui no gate não precisa, né? Que ela é zero. Não seria considerado um ramo. Agora, a corrente no resistor RL é a mesma corrente que no resistor RS1, que é a mesma corrente que no resistor RS2, que dá igual a 1,25 mA. Tá certo? E com isso, conseguimos fechar todas as perguntas aqui do item B, tá? Então, só recapitulando o que a gente fez de forma rápida, porque já se prolongou muito aqui a aula dessa questão, relativa a essa questão. A gente tem aqui um circuito eletrônico com MOSFET tipo N. E aqui nos foi fornecido algumas condições aqui de operação do nosso transistor. Não foi falado sobre qual era a região que esse transistor estava trabalhando. Tivemos que supor isso no início do problema para poder encontrar, de fato, a partir dos valores que ele deu, qual era essa região. Que no caso foi a região de saturação. A gente achou um valor que estivesse dentro do intervalo da região de saturação. E aí, bastou só a gente lembrar que era muito necessário lembrar quais eram as condições da região de saturação. Então, na saturação, só relembrando aqui para vocês, na saturação, o meu VGS precisa ser maior do que o VT e o meu VGD, no caso é a minha tensão gate drain, né, tem que ser menor ou igual a VT. Isso na saturação. Se fosse na região de triodo, o intervalo seria o seguinte. Seria VGS maior do que VT. Percebam que é a mesma coisa, né? Aqui e aqui. Por quê? Porque eu preciso induzir o canal para poder passar a corrente, né? Essa condição é necessária, mas não suficiente. E eu preciso do meu VGD maior do que VT. Aí a única coisa que muda em comparação à região de saturação é isso. É porque o meu VGD precisa ser maior do que o VT, tá? E aí você vai ter uma corrente específica da região de triodo, que é uma expressão diferente da região de saturação, tá? Como a gente acertou a primeira hipótese, né, não precisamos testar de triodo. Na condição que nos foi fornecida, a gente utilizou a corrente de saturação D para poder achar o valor de VG. Foram dois valores, porque é uma equação quadrática, e a gente precisou verificar se esses dois valores estavam satisfazendo exatamente essas duas condições aqui. Satisfeitas as condições, a gente pega exatamente o valor, ou os valores, que estiver dentro do intervalo, para poder calcular aí as tensões de polarização e as correntes de ramo também na polarização, que vem em complemento do item B. E a corrente G, que é do item A partir do momento que eu acho o meu VG, foi esse ponto aqui, que é o meu VG, eu consigo achar o valor dessa corrente IG aqui, que é uma fonte de corrente, tá, pessoal? Então é isso, espero que tenha ficado claro para vocês, uma questão um pouco trabalhosa, porém necessária aí para que vocês minuciosamente saibam os detalhes, caso caia novamente esse tipo de questão, beleza? Então é isso, pessoal, espero que tenha ficado claro, valeu!